Bem-vindos a mais um vídeo da carteira do Cauê. Para quem não sabe, o Cauê é meu filho, tem agora 2 aninhos de idade e eu já invisto publicamente para ele desde os 4 meses. Meu objetivo com os investimentos é fazer uma carteira previdenciária, focada então em renda, focada em dividendos. Desse modo, eu vou conseguir fazer com que ele tenha uma liberdade de escolha muito maior lá quando ele tiver os seus 18 anos, quando começar a construir uma carreira. Ele vai ter muito mais tranquilidade, porque ele já vai ter uma certa renda caindo na nossa conta, o que vai possibilitar algo que acredito que nenhum de nós teve, né? Que é poder escolher realmente aquilo que a gente sonha fazer sem se preocupar com a questão financeira. Obviamente que muitos de nós fazem o que a gente quer, o que a gente sonhou, porém a gente sempre teve o lado financeiro pesando. E a minha ideia é que eu consiga fazer com que ele não tenha esse peso do lado financeiro, porque ele já vai ter uma certa renda ali para começar, entre aspas, a vida dele no mercado de trabalho de uma forma muito mais tranquila, muito mais simples, perfeito? Daqui a um tempinho o Cauê já vai estar do meu lado tomando as decisões, né? Minha ideia é que eu utilize essa carteira também para educá-lo financeiramente. Então daqui a pouquinho ele já vai estar sentado do meu lado gravando os vídeos e ele vai começar a tomar as decisões frente aos seus investimentos. Então ele já vai ter aquela renda caindo na conta, essa renda vai ser a mesada dele, tá? Então, por exemplo, ele vai estar recebendo R$500 de dividendos, um exemplo. Ele vai escolher o que ele quer fazer, se ele vai reinvestir os R$500, se ele vai tirar R$100 para comprar as coisinhas dele e reinvestir o resto. Então ele vai começar a tomar essas decisões e obviamente eu vou conseguir moldar e educá-lo financeiramente com a carteira de uma forma muito mais fácil, muito mais prática, dele visualizando realmente o poder dos juros compostos e visualizando quanto o poder das escolhas, certo, de continuar investindo, vão fazer com que ele construa um patrimônio muito maior, perfeito? Quem já é holder raiz, já dá um curtir aqui, né? Se inscreve no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho também para receber as notificações, perfeito? Pessoal, como eu falei, meu canal já tem 2 anos, eu invisto desde os 4 meses, então estamos aí chegando a 1,8 anos, né, de investimentos e a gente tem um resultado muito positivo na carteira dele. A gente vai ver logo mais, né? Eu vou trazer os números aqui para vocês verem, mas a gente conseguiu construir já um patrimônio bem interessante para uma criança, vamos lá, que tem apenas 2 anos de idade, né? Então isso é legal, eu poder estar construindo o futuro dele. Mas sem mais delongas, vamos ver como é que está a carteira dele. Vamos para a tela. Bom, a gente já está aqui na área logada da Rico, certo? A gente vai ver que o patrimônio do Cauê é R$6.936, então praticamente R$7.000 aí. E nós temos um capital disponível para investir de R$344. Quando a gente vai ver a evolução da carteira, a gente teve uma queda recente, né? Então se for pegar ali, opa, vamos aqui, em evolução. Vamos pegar lá desde o início, vamos comparar primeiro com o Ibovespa, né? No Ibovespa a gente está com uma rentabilidade aí superior, né? Nós estamos com 21,11%, Ibovespa 15,67%. Se for comparar com o IFIX, né, que é o índice dos fundos imobiliários, o IFIX está com 7,59%, então bem superior, né? Comparado com a poupança, nem se fala, né, pessoal? Bem superior também. Com a nossa inflação, então, a mesma coisa. E no CDI, pessoal, estamos perdendo agora para o CDI. Tivemos uma leve queda na nossa carteira, estávamos aí acima do CDI, e agora tivemos uma leve queda, né? O CDI acumulando 23,90% e nossa carteira 21,11% ali, mais ou menos empatada. Estamos num momento conturbado de mercado ainda, né? Tivemos uma alta muito forte nos últimos meses, certo? Agora deu uma corrigida novamente, mas é natural, pessoal, numa carteira focada no longo prazo, é normal que isso aconteça. O que a gente quer e observa ao longo do tempo é isso aqui, né, pessoal? O nosso patrimônio crescendo. Então a gente vê que o patrimônio do Cauê, ele vem crescendo mês a mês aqui de forma extremamente consolidada. Importante que mostrar para vocês, né? Eu mostrei ali comparação com o Ibovespa e também com o IFIX, tá? Lembrando então que a carteira do Cauê ela é meio a meio, então quando a gente vai ver a planilha de alocação do Cauê, a gente vê que 51% está em ações e 48% nesse caso em fundos imobiliários, mas o objetivo é estar meio a meio, então é uma carteira mais segura, mais focada em renda, então é natural que a gente tenha um risco menor e claro, a gente vai ter um retorno teoricamente menor do que se a gente corresse mais riscos, então por isso a carteira também é uma carteira mais defensiva. Quem não viu os primeiros vídeos, é importantíssimo, pessoal, vá para o início da playlist lá, olha os primeiros vídeos, porque lá está todo o racional por trás das decisões, perfeito? Bom, vamos ver também a evolução dos proventos do Cauê, né? Eu já comentei que a carteira do Cauê é focada em renda, então se a gente for ver agora no mês 6, né, que é o mês subsequente, estou gravando um pouco atrasado, tá? No final do mês de julho estou gravando, mas esse aqui é referente ao aporte de julho,
Então vamos comparar o mês passado, mês 6, certo? O Cauê recebeu R$ 62,63 de dividendo, comparado ao mês 6 de 2024, ele recebeu R$ 32,04. Então deu um excelente acréscimo de dividendos aí, comparado à base mensal do ano passado. Quando a gente vai ver, pessoal, no ano, 2023 ele recebeu R$ 8,50, 2024 R$ 194,83 e agora estamos no finalzinho do mês de julho aí, ele já recebeu R$ 283,86. Então a bola de neve vem crescendo, né? Como o foco é renda, a bola de neve vem crescendo aí ao longo dos meses, perfeito? E ao longo dos anos aqui nesse caso, certo? Quando a gente vê a planilha de alocação do Cauê, então pessoal, a gente vê que fundos imobiliários está mais para trás. Então, a planilha aqui já nos mostra, né? A planilha que todos os alunos do Seja Holder têm acesso, é uma planilha fácil, intuitiva, que depois da estratégia montada, a pessoa é muito fácil. É só vir aqui olhar na planilha e ver o que está mais para trás. Então, o fundo imobiliário está mais para trás. Quando a gente vai ver aqui nos fundos, dentro dos fundos que o Cauê já tem, né? A gente vê que XPLG11 é o fundo que está mais para trás atualmente, tá? E se a gente for ver o fundo XPLG11, pessoal, ele é um fundo que está sobre um preço, sobre valor patrimonial baixo, né, de 0,93, então pode aí sinalizar uma oportunidade. Está pagando dividendo de 9,66%, pessoal, é um fundo muito grande, tá, com patrimônio líquido de 3,3 bi. Então, se for ver o valor patrimonial dele hoje, né, para compensar, vamos dizer, o valor de mercado de todos os seus imóveis, certo? Dividido pelo número de cotas que tem no mercado, daria um valor patrimonial de 106,90. Aí seria o PSOVP sobre 1, por exemplo. O PSOVP sobre 0,93 está com um valor então de 99,20, então ele está abaixo do seu valor patrimonial, beleza? Quando a gente vê o relatório, a gente entende que isso aconteceu, essa queda também vem acumulada já de certo modo em função da atual taxa de juros, que está muito alta, né, pessoal? Estamos com a taxa Selic de 15%, isso afeta diretamente os fundos imobiliários. Por mais que eles tiveram uma recente alta, uma recente recuperação, o próprio XPLG vem crescendo acho que 12, 13% esse ano, né, esse ano de 2025. Porém, ainda os fundos estão muito pressionados por causa de uma Selic altíssima, né, pessoal? Então é natural que eles sofram um pouquinho. Mas, além disso, nós tivemos também um aumento aqui na vacância desse fundo, né? Se a gente for pegar aqui, vamos ver aqui dentro do relatório, a gente vê, pessoal, que a vacância física ela vem aumentando, tá? Ela estava extremamente controlada ali no final de 2024. Teve uma questão interessante ali, pessoal, que tinha, se não me engano, 2 galpões logísticos que eram alugados para dia, né, para a empresa dia, e ela está em recuperação judicial. Então isso afetou também o fundo, né? A empresa ela devolveu os galpões logísticos, isso afetou diretamente também o resultado do fundo, então é natural que isso aconteça, por isso é importante a gente ver fundos diversificados, tá? Então se a gente for ver aqui, essa vacância do fundo ela está teoricamente alta nesse início, não é nada absurdo, mas pessoal, é um número mais relevante sim, 7,9%, então também carrega um pouco de risco, tá? Quando a gente vai ver a diversificação do fundo, ela tem uma diversificação interessante, então pelos locatários, em porcentagem de receita, né, pessoal? Leroy 14%, Renner 10%, Mercado Livre 10%, Mobile 7%, enfim, outros 50%. Então ela tem uma grande gama de clientes, tá? O que fez com que, embora tenha acontecido esse problema na dia, o resultado do fundo sim foi impactado, mas não foi nada tão absurdo. Por quê? Porque ele tem uma grande diversificação, pessoal, tá? Então são vários e vários locatários, né? O que traz uma certa segurança também para o cotista que investe nesse fundo imobiliário. Grande parte está em comércio varejista, muito também pelo setor, né, pessoal? Logística, quem mais atua nesse setor, as empresas que mais precisam de galpões logísticos são empresas do varejo, obviamente, ainda mais com a crescente do varejo, né, que vem acontecendo no Brasil, né? As compras pela internet cada vez maior, as empresas com cada vez mais necessidade de estar perto do seu consumidor para ter uma entrega rápida, porque hoje um dos grandes diferenciais no setor de varejo é justamente a entrega rápida, né? Então o preço está muito parecido muitas vezes de uma loja para outra e a entrega acaba sendo, de certo modo, um diferencial, o fato de isso ser rápido. Então o comércio varejista é o que mais consome nesse setor, certo? Receita, grande parte é ajustada pelo PCA, pessoal. E os vencimentos dos contratos, então, normalmente são contratos mais longos, o que é o mais normal também nos galpões logísticos, né? São contratos maiores, porque não é assim uma empresa que tem Mercado Livre, que tem toda a sua estrutura lá de logística, certo? Simplesmente trocar de um galpão para o outro não é bem assim que funciona, não é tão fácil assim, tá? Então são contratos mais longos, praticamente metade aí vence acima de 2029, né? Tem um percentual que vence em 2026, bem relevante,
Isso pode gerar um certo receio, né, uma certa desconfiança, entre aspas, de que como é que o fundo vai conseguir lidar com isso, vai ser renovado, não vai, então isso tem que ter um cuidado, tá? Mas um prazo médio de 5,3 anos de vencimento de contratos, perfeito? Onde estão seus galpões, então, pessoal? Grande parte está na região de São Paulo, tá? Que é o centro do país hoje, né, em termos de consumo em si, então grande parte está em São Paulo, tem um pouquinho no Rio de Janeiro, um pouquinho em Minas Gerais, que é outro grande centro, né, de distribuição, tem até no Rio Grande do Sul, pessoal, tem 14% aqui no Rio Grande do Sul, tá? Santa Catarina um pouquinho, aqui no Pernambuco também um percentual baixo, perfeito? Inadimplência, então aqui coloca de novo, tá? É uma inadimplência que a gente tem que ficar de olho, mas se a gente for ver, pessoal, eles têm 18 galpões e tem 72 locatários, então é um número bem diversificado, aqui estão todos os galpões, caso fosse olhar mais a fundo, né? E aqui estão todos os locatários, então tem vários, Grupo BIM, Mercado Livre, Herói, como nós falamos, tem aqui também Ambev, tá? Então tem vários aqui comentando sobre o tipo de contrato, né? Deixa eu ver se diz aqui mais para cima, mas grande parte dos contratos do fundo são atípicos, não, são típicos, pessoal, 54% típico e 46% atípico, praticamente meio a meio, tá? O atípico ele dá uma previsibilidade maior, certo? Porque são contratos mais longos, que são mais engessados, então dá mais previsibilidade de receita, e o típico ele não dá tanta previsibilidade, né? Ele é um pouco mais imprevisível, porque as regras ali de rompimento de contrato, enfim, são regras um pouco mais flexíveis, vamos dizer assim, a própria revisional de contrato, enfim. Então é praticamente meio a meio, pessoal. Aqui, então, quem quiser olhar a fundo, né, estão todos os locatários, a cidade, enfim, área construída, o setor de atuação, então a gente pode ver que está bem diversificado. Aqui está a questão de alavancagem do fundo, tá? A alavancagem do fundo é baixa, ela até caiu nos últimos tempos, está na casa dos 7% agora, né? Então está aqui os CRIs que o fundo tem para pagar, certo? Tá o cronograma bem certinho aqui, pessoal. Isso aí, não vou entrar tão a fundo, são os pontos mais interessantes aqui do fundo imobiliário, né, pessoal? E como ele está mais para trás, então hoje o nosso investimento vai ser no XPLG11, tá? Lembrando que vocês viram que a vacância aumentou, então tem um certo risco um pouco mais acessível. Na minha concepção é um grande fundo imobiliário e também por ele estar sendo negociado a preços mais baixos, né? Acredito que seja também uma oportunidade de comprar, tá? Percebem, pessoal, que é natural, tá? É natural quando a gente tem estratégia aqui formada, que a planilha ela vai te dizer para comprar o que ficou mais para trás do ideal, então automaticamente é o que caiu. Então, como eu falei, o XPLG11, na minha concepção, é uma oportunidade porque está barato. Sim, mas a própria planilha já vai me avisar disso. Por quê? Porque dentro dos ativos que eu tenho, certo? O que mais caiu e descolou mais no meu percentual ideal, que nesse caso eu coloquei aqui 28%, é o XPLG11. Então, automaticamente a planilha já vai me mandar comprar ele, tá? Importante aqui, pessoal, que essa carteira está em fase de construção. Então, se a gente vai montar uma carteira de investimento, a gente vai ter mais de 4 fundos imobiliários, vão ter mais de 5 ações, né? E com o tempo o Cauê também vai tendo um valor maior, só que não adianta, pessoal, eu sempre digo, com R$250 você vai comprar 5 ações, R$50 a cada uma, não. A gente sempre diz aqui, monta a posição em uma empresa, certo? Monta primeiro uma posição que seja relevante dentro do teu volume de aporte. Então, por exemplo, o Cauê investe R$250 por mês. Tem em torno de R$1.000 numa ação em cada fundo imobiliário, aí já começa a ser um valor mais relevante, né? E aí a gente começa a diversificar mais. Nesse caso, né, como o Cauê ainda tem um horizonte muito grande de investimentos, eu prefiro montar um pouco mais de posição financeira nos ativos que eu já tenho antes de comprar outros. Caso aconteça, pessoal, como já aconteceu, né, de eu ver algum fundo aqui, por exemplo, o PVBI11 na minha concepção estava extremamente barato, eu quis comprar para aproveitar a oportunidade, então aumentei a diversificação. Em ações aconteceu já isso também. Olha, eu quero comprar uma nova ação para aumentar um pouco mais de diversificação, porque são oportunidades que eu vi. Então isso é ok, tá, pessoal? Dá para ser feito, mas eu sempre digo, não queiram de início comprar 5, 6, 7, 8, 10 ações tendo R$500 para investir, R$1.000 para investir. Vão montando posição, lembrem-se que a carteira de investimento é uma construção, não é algo que em um mês a gente monta a carteira, não, é uma construção, né? A gente vai construindo ela ao longo do nosso tempo e a gente não precisa ter pressa. A gente só precisa ter disciplina, a gente precisa ter estratégia bem definida e ir ao longo de todos os meses investindo um pouco ali e mantendo essa estratégia, perfeito? Então agora eu vou investir em XPLG11, vamos lá para
para Rico, né, pessoal? Eu invisto pela Rico com Cauê. Dentro, pessoal, então aqui embaixo eu vou colocar XPLG 11. Ok. Cotas, pessoal, vamos ver. Nós temos R$344 para investir. Vai dar 3 cotas. Assinatura eletrônica, ok, pessoal. A mercado, comprar. 3 cotas, a mercado. Já comprei, pessoal, então deu mais ou menos R$295, certo? Vou atualizar aqui. XPLG, 3 cotas. Lembra, pessoal, que deu R$295, mas eu tenho aqui em torno de 344. Então vamos lá, quanto vai sobrar? R$49 mais ou menos para investir. Eu vou aqui para as ações, porque dinheiro parado na conta não rende, né, pessoal? Então, eu tenho como comprar Kepler aqui, tem R$49, consigo comprar mais ou menos 7 Keplers, né? 7 vezes 7 dá 49. Então, volto para cá, pessoal. Vou colocar o F atrás, né? Como eu não vou comprar múltiplo de 100, então eu vou comprar no mercado fracionário, né? Porque é uma quantidade menor que 100, tá, pessoal? Vou colocar aqui, vou colocar 7, se faltar uns centavinhos depois, o Cauê já está recebendo dividendos igual. A assinatura eletrônica já está ok, pessoal. Comprar. Ordem executada. Vou atualizar aqui na planilha. 57. Perfeito, pessoal. Mais uma compra feita, né? Aí do mês de julho, tá? Esse é o aporte de julho, né? Referente à carteira do Cauê. Seguimos aí com os nossos aportes. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhe com os amigos de você, certo? E se não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho. Valeu, pessoal. Até a próxima.